Oi, gente, mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Elaine Soares e eu faço vídeo sobre restauração de casamentos. O vídeo de hoje, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre uma dúvida que vem sempre na nossa mente, né? Será que meu casamento é de Deus? Será que Deus quer restaurar o meu casamento? Será que eu devo lutar pelo meu casamento? Né? São perguntas que sempre vêm à nossa mente. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre o meu pensamento, né? O que eu acho sobre isso e também um pouquinho sobre os princípios de Deus. Esses dias eu estava vendo uma ministração da Viviane Martinello, dela contando sobre o testemunho dela, que o casamento dela foi restaurado, né? E eu acho bem interessante que às vezes, para quem está assistindo meu vídeo hoje, tá esse pensamento, quando ela... Quem não assistiu ainda o testemunho dela, eu aconselho a assistir. Não teve OM, não teve nada disso. E foi um casamento que eles terminaram por livre e espontânea vontade, os dois, né? Que eles não estavam mais se dando bem. E ela comenta que, tipo, ela não queria restauração. Nem ela, nem ele, né? Nem ela, nem o marido dela. Que ela não queria. Só que ela sentiu no coração dela ali... Ela foi à igreja e tudo mais, e ela sentiu ali no coração dela que Deus queria que o casamento dela fosse restaurado. E ela até fala assim, mas Deus, eu não quero, né? Mas isso são coisas que às vezes o inimigo coloca no nosso coração. Muitas das vezes, o inimigo ele vai querer nos manipular de várias formas, né? Eles deram lá a brecha deles lá para acabar eles ficando morno no casamento, né? Eles se distanciando cada vez mais. Esse é o motivo que eles se separaram. Mas o que ela falou eu achei muito interessante, que Deus é um Deus da família, né? Tá lá na Bíblia, que Deus odeia o divórcio. Não está na Bíblia que Deus ama o divórcio, que Deus contempla o divórcio. Se você começar a entender sobre a Bíblia, lá no início, lá em Gênesis, lá quando Deus criou o homem e a mulher, eles criaram um para complementar o outro. Deus criou a mulher da coluna de Adão, né? Então, Deus podia ter pego qualquer coisa, mas Deus pegou uma coluna, porque o homem e a mulher, eles precisam andar lado a lado, eles precisam ir juntos, né? Deus viu que não era bom o homem viver sozinho, e ele foi e fez a mulher para viver junto ao homem. E o homem, ele sai da sua casa para se unir à mulher. E tem várias coisas na Bíblia que falam exatamente sobre a família, sobre a união. Mas uma coisa que eu vi, né, até no testemunho dela lá falando, por que um casamento é tão importante? O primeiro milagre de Deus foi em um casamento. E quando ela falou isso, acendeu uma coisa em mim muito grande. Gente, o primeiro milagre de Deus foi um casamento. E se você for começar a entender, tudo se vem de um casamento. A partir do momento que a gente se casa, a gente constitui uma família, que dessa família vão vir filhos. E dependendo de como vai ser, você vai criar crianças que vão se tornar homens, que vão se tornar mulheres. E por que o inimigo quer tanto destruir um casamento? Por que o inimigo quer tanto destruir uma família? Porque famílias desestruturadas geram pessoas desestruturadas. Hoje em dia está sendo tudo muito banalizado, tudo é muito normal, tudo... Eu não quero entrar aqui em várias coisas, mas tudo está muito normal, sabe? Querendo facilitar tudo, né? E
Isso eu acho que está confundindo muito a mente das crianças. Mas o que acontece? Eu tiro por mim. Quando eu entrei num deserto, eu tinha uma família ali toda certinha, era eu, só eu, meu marido e minha filha. Nós tínhamos horários, eu colocava minha filha para dormir num determinado horário. Quando eu entrei num deserto, eu meio que coloquei um pouquinho aquilo ali de lado. Era errado, eu não era para ter feito isso, mas era mais forte do que eu. Eu estava sofrendo, eu estava vivendo um luto, como a gente fala, um luto de marido vivo, e eu não conseguia ali mal dar conta de mim mesma. Ainda teria que dar conta de uma criança e fazer as coisas, eu estava fazendo tudo ali no automático. E acabou que eu deixei ela um pouquinho ali de lado naquela época, sabe? E às vezes a gente acaba fazendo isso. E por conta disso, aquela criança que às vezes a gente acaba deixando ali de lado, por conta do que a gente está passando no nosso casamento, ela pode buscar outras coisas e essa criança vai crescer. É por isso que o inimigo está investindo pesado em destruir famílias. Porque ele quer gerar pessoas desestruturadas. Ele quer gerar uma geração que só vai dar problema. O inimigo, ele sabe que ele já perdeu para Cristo. O inimigo sabe que perdeu. Mas o estrago que ele puder fazer, ele vai fazer. Então, ao invés de você ficar com esses pensamentos, será que meu casamento é de Deus? Será que Deus quer restaurar meu casamento? Vocês entendam que esse milagre, que às vezes você pensa que meu caso é muito difícil, mas para que Deus é completamente possível. Entenda que o seu milagre já está pronto, ele já está formado, ele já está concretizado lá na frente. Mas você precisa começar a enxergar que você precisa mudar. Esses dias uma menina me perguntou se eu tinha conseguido enxergar qual foi o meu propósito no meu deserto, independente do canal, tá, gente? Independente de eu ter um canal de restauração hoje, antes. E são duas coisas. Primeira, eu resgatei a minha autoestima. A minha autoestima, até antes de eu entrar num deserto, era zero. Eu não me sentia nem um pouco bonita. Eu tinha vergonha de ir na rua. E dessa vergonha eu tinha preguiça de me arrumar. O que eu pudesse evitar de colocar a cara na rua, eu evitava. Entendeu? Eu era assim. Hoje, se eu puder ir pra rua, eu quero. E minha autoestima estava muito no lixo. E Deus me colocou no deserto para eu enxergar isso. Outra coisa, a minha comunhão com Deus. Mesmo eu tendo nascido num lar evangélico, né? Eu não tinha tido uma comunhão com Deus quanto eu tive que ter no meu deserto. Porque não tem para onde correr. Gente, vocês me perguntam muito o que eu faço, eu tô sofrendo. Gente, não tem pra onde você ir. Agora, ser forte é o único caminho que você tem. Porque se você não for forte, você só vai cair, você só vai declinar, você só vai ficar no fundo do poço. Você não quer que seu esposo ou sua esposa volte com você porque ele tá com pena, porque te vê caindo, que te vê chorando, que te vê deprimida. Ele tem que voltar porque ele tá vendo qual forte você é, qual guerreira, quanta coisa essa mulher enfrentou e olha como ela tá. É isso que ele tem que enxergar em você. Mas enquanto você ficar com esses pensamentos de será que Deus vai permitir acabar com um casamento, destruir um casamento para construir outro? Mas aí as circunstâncias estão, meu marido tá feliz, minha esposa tá feliz, mas então é isso mesmo. Mas e você? Você está vivendo ainda, olhando o que ele está fazendo, o que ela está fazendo, e a sua vida? O que você tem feito da sua vida nesse tempo? Você está parado olhando ele viver?
Ou você entendeu que você precisa viver para você se resgatar, para você se encontrar, se livrar dessa dependência que você tem no seu esposo. Eu me livrei da minha dependência. Por exemplo, hoje, gente, eu engordei tudo que eu pesei no deserto. Negligência minha, erro meu, mas tem uma coisa que não voltou, a minha baixa autoestima. Então, o deserto, quando a gente começa a entender, caramba, foi para isso que eu entrei aqui, foi para isso que Deus me deu uma rasteira para que eu aprendesse a me levantar. Temos um Pai muito bondoso, muito misericordioso, que só quer o nosso bem. Talvez hoje você está achando que Ele só quer te fazer sofrer, mas não é. Ele quer te levantar, Ele quer te erguer, Ele quer te fazer uma pessoa melhor. Mas só depende de você. Pare com esses mimizinhos de ficar, por que Deus não restaura? Por que Ele vai? Por que será que não? Gente, comece a confirmar e profetizar palavras de bênção. Já comece a colocar o meu casamento, quando for restaurado, o meu casamento já será restaurado. Quando meu marido postava coisas, ou a OM, eu acabava vendo, eu falava, por pouco tempo. Eu chegava a rir das coisas, eu falava, meu Deus, quanta vergonha, meu Deus, que eles estão passando. Porque para mim, eu já consegui entender que a vergonha era deles, não a minha. Porque eu tinha me erguido, eu tinha me levantado, e eu tinha entendido por que eu tinha caído em um deserto. Então agora é a sua vez também de se levantar, de se erguer, de se mostrar e parar com essas perguntas, porque Deus vai restaurar seu casamento. Deus quer restaurar seu casamento, só depende de você. Se depende de você se restaurar primeiro, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Deus abençoe a todos.